Esse programa tem o oferecimento de GoCase e KTO, onde a diversão acontece. Como diria o Jonathan Cafu, batata noite a todos que já estavam no aguardo de mais uma live sobre Esporte Clube Corinthians Paulista, que vai jogar no domingo, Corinthians e Fluminense, 4 horas, precisa se recuperar no Campeonato Brasileiro, o time tem que melhorar, o time tem que voltar a jogar bem, volta a Itaquera para poder voltar a vencer, na verdade, conseguir a primeira vitória, né, e o primeiro gol também no Campeonato Brasileiro. As coisas o torcedor vai tentar fazer a sua parte, lotar o estádio e ver se a coisa acontece diante do Fluminense. Campeonato Brasileiro, aí no meio de semana tem Copa do Brasil, depois tem Brasileiro de novo, Fortaleza em casa, enfim, vem Sul-Americana, aquela loucura toda do calendário corintiano. Mas hoje é uma noite muito especial, é uma noite diferente. A minha live hoje ela é muito diferente porque eu resolvi pedir ajuda de um dos especialistas financeiros mais importantes, que fala com mais propriedade sobre as finanças dos clubes brasileiros, e o César Grafietti é o meu convidado da noite. Então, muitas vezes o torcedor se preocupa só com, às vezes, com a bola lá dentro do campo, por que a bola não está entrando, por que o time não é tão bom como ele imaginava que seria, mas no final tudo isso sempre tem uma explicação. É porque a estrutura financeira do clube muitas vezes não está permitindo que você tenha os melhores jogadores, a melhor estrutura, o melhor treinador, o melhor ambiente, porque tudo isso vai impactar financeiramente, impacta de maneira muito ruim a parte financeira. Então, como agora, exatamente agora, acaba de sair aí o balanço financeiro, inclusive de 23 do Corinthians, a gente já sabe muitos dos movimentos também relacionados a 2024, já com a administração nova, eu resolvi fazer esse convite e eu vou pedir agora para a Clarinha, ela vai colocar na tela o César Grafietti, que é um grande especialista financeiro, para que ele possa nos ajudar a tentar entender um pouco esse momento aí do Corinthians. De cara já, obviamente, agradecer muito a presença do César, ele sempre está conosco, sempre me ajudou nessa hora a tentar esclarecer um pouco a minha mente, a mente do torcedor corintiano sobre a situação financeira do clube. Acaba de sair aí o balanço 23, muitas coisas 24 com a nova diretoria já aconteceram, e aí César gentilmente, novamente, né, e de maneira muito gentil, resolveu me atender. A Clarinha está nos bastidores aí também. E César, agradeço muito aí a sua presença, muito obrigado mesmo pela sua atenção, pelo seu carinho. Essa entrevista, inclusive, ela está sendo gravada, porque o César tem um problema de fuso horário, ele não mora aqui no Brasil, mora na Europa, então ele tem um lance do fuso horário. A live começando às 8 seria um horário que para ele já é madrugada, então não seria tranquilo para ele participar, e eu disse que não teria problema, mas que era muito importante ter a sua presença aí para que ele possa nos ajudar a abrir a mente, muitas vezes a explicar por que a bola bate na trave e sai, e o César, de outra maneira, ele explica isso para a gente. Obrigado de novo aí pela presença, por aceitar o nosso convite. Saiba que é muito importante ouvir alguém que entende muito mais do que a gente, que fala de uma maneira muito tranquila para a gente entender de um assunto que nem é tão tranquilo, mas eu tenho certeza que esse tipo de live, que será inclusive recortada, jogada para as nossas mais de 7 milhões de pessoas nas nossas redes sociais, tende a esclarecer muito ou ajudar pelo menos a clarear muito para o torcedor corintiano. Obrigado, viu, César? Bom, Vessone, primeiro, obrigado. Eu que agradeço o convite de estar contigo aqui com quem acompanha o seu canal, enfim, acompanha meu timão, acompanha tudo que você faz de positivo aí para o clube. É sempre importante ter uma voz que traz um pouco de realidade. O torcedor, eu sempre digo que é um iludido por natureza, e que bom que é assim, né? Porque isso gera paixão, é isso que gera proximidade. Então, é natural que ele não entenda de alguns assuntos, especialmente o que se passa fora de campo. E, enfim, vou estar aqui tentando ajudar a esclarecer um pouco desse balanço bem ruim que o Corinthians apresentou agora nessa semana,
e eu confesso até que não me aprofundei nele ainda, mas eu vou fazer, enquanto a gente conversa, eu vou abrindo aqui na minha tela, qualquer dúvida eu trago um número, falo alguma coisa para a gente poder tentar esclarecer aqui, explicar um pouquinho do que foi e já tentar eventualmente até pensar um pouco do que está acontecendo e projetar, de certa forma, aí 2024. Pô, espetacular, sem dúvida nenhuma. Eu tenho certeza que essa olhada que você já deu no balanço, que ainda que acabou de chegar aí também para os conselheiros que vão votar nesta segunda-feira lá no Conselho Deliberativo, vai votar ou dar o seu parecer, né? Se aprova ou não aprova o balanço. De cara, com todos os números assim mais macros que você recebeu, me parece, e aí eu sou leigo, você só me corrige se eu estiver enganado, o Corinthians segue de uma maneira importante em suas receitas, de novo seguiu com um crescimento muito bacana, lembrando o último ano de gestão de Duílio Monteiro Alves, 31 de dezembro, é hora que fecha o balanço, mas a dívida segue muito alta, ainda se gasta muito dentro do Esporte Clube Corinthians Paulista. Me ajuda, estou errado, estou certo, o macro da história é essa, e por favor, me dá uma esmiuçada aí nesse macro, por favor. Tá, vamos lá, o macro é mais ou menos isso. Eu acho que tem alguns pontos positivos de fato. Teve um crescimento de receita, seja das receitas que a gente chama de recorrentes, né, que são publicidade, bilheteria, direito de televisão, enfim, aquelas do dia a dia, e um crescimento muito importante com negociação de atleta. Foram 70%, o número que eu tenho aqui, 75% a mais de negociação de atleta, e essa é uma receita importante. Agora, nas outras receitas, tem uma pegadinha aqui que foi o contrato com a Brax. Ele fez um contrato de venda das placas de publicidade do estádio para a Brax, é um contrato longo, um contrato importante para os próximos anos, e que gerou um valor, né, um valor de luvas, uma entrada de 50 milhões de reais, que foi lançado ali no final do ano, neste balanço. Não fosse esta entrada, que podemos até chamar de não recorrente também, enfim, que não é uma entrada que acontece toda hora, a receita teria sido 0 a 0, a diferença teria sido 0. Então, assim, teria mantido só as receitas do ano anterior. Então, de certa forma, o bom desempenho de receita se deveu muito a fatores não recorrentes do que a fatores, muito mais a fatores não recorrentes do que a fatores do dia a dia e da própria gestão. Então, tem um certo sinal de alerta no que aconteceu ano passado em relação a isso. E é importante que fique claro, né? Então, às vezes o torcedor olha aquele número de 800 e tantos milhões, quase 900 milhões de reais, só que uma parte é venda de atleta que veio a mais, 50 milhões da Brax que não estavam, que não deveriam nem ser considerados, imagino. Enfim, o dia a dia, o esforço feito ali pela gestão foi de manter as receitas do ano anterior. Então, esse é um lado das receitas. Do lado de custos e despesas, a folha cresceu um pouco, então quando eu olho folha eu vejo tudo, tá? Atleta, comissão, clube, administração, tudo está tudo junto ali. A gente está falando de um crescimento de mais ou menos 6%. Então é um crescimento ali um pouco acima da inflação, não é aí que está o grande problema. O problema está em outras despesas. Tem despesas administrativas que cresceram 43%, né? Foram bater 100 e tantos milhões de reais. Não tem uma abertura, não dá para saber o que são essas despesas, mas aí eu sempre retomo uma discussão que eu tive várias vezes em rede social com o torcedor. Toda vez que você fala e aponta alguma questão do Corinthians, o torcedor vinha e falava: mas a KPMG está lá. Mas o Falcone está fazendo. Você não acredita, você não dava... eles são profissionais ruins. Não são profissionais ruins. Algo que eu tenho sempre tentado falar as pessoas não sabem como as coisas funcionam, elas não entendem como não sabem nem da vida cotidiana, ainda mais de um clube de futebol. Então, o consultor, a pessoa que está lá tentando fazer o trabalho dela, vai, analisa, aponta, direciona, mas no dia a dia a gestão é soberana. Então, ela muitas vezes se usa como escudo a consultoria A, B ou C, mas ela vai fazendo diferente do que a consultoria manda, e os números mostram isso. O crescimento das despesas administrativas, sem uma explicação clara do que tem de composição nelas, que pode até ser alguma coisa de fato justa, mas sem uma explicação, então fica muito difícil a gente conseguir considerar que o trabalho foi realmente bem feito. E aí vem um outro detalhe. Os números, eles precisam de um pouco mais de detalhe. Eles são de um pouco mais de abertura para que o torcedor, não sou eu, né? Para mim é indiferente, eu só faço uma análise do que eu encontro. Para que o torcedor saiba
onde estão as despesas? Em que o clube está gastando? Quanto se gasta com atleta profissional? Qual a média de salário? Para comissão técnica? Quanto se paga para treinador? Não precisa dar valores, porque tem questão de sigilo, mas precisa mostrar mais. O que o clube gasta do ponto de vista social? O que gasta com o esporte olímpico? Enfim, essas coisas precisam estar realmente muito claras para que o torcedor entenda aquele ponto que você traz logo no começo. Né? Por que muitas vezes as coisas não dão certo dentro de campo? É porque fora de campo elas estão muito desestruturadas. E aí, fechando um pouquinho essa avaliação geral, quando eu olho ali o déficit, o resultado do ano foi um superávit de 1 milhão, 1 milhão e 200, mais ou menos. Se eu tirar aquela receita da Brax, significa que teria sido um déficit de quase 50 milhões de reais. Ou seja, o clube trabalhou muito mal. E trabalha muito mal, não porque o operacional, de fato, é muito ruim, mas porque tem que pagar ali 150, 100, 120 milhões de despesa financeira todos os anos. E pagar estas despesas financeiras todos os anos significa que ele está carregando uma dívida muito alta. Num valor de juros de um país que é completamente impossível dever tanto um clube como o Corinthians, ou qualquer empresa, enfim. Então, aliás, o que fica o clube terminou o ano ali com 1 bilhão, 160 milhões de reais de dívida. Uma parte é alongada, uma parte de impostos e tudo mais, mas é só 1 bilhão, 160 milhões sobre os quais incidem 10%, 12% de juros no mínimo ao ano. Então, eu estou falando de 115, 120 milhões de despesa financeira de correção de dívida todos os anos. É dinheiro que falta para você fazer o quê? Para você pagar salário, para você pagar contratação, enfim, para você fazer tudo o que tem que ser feito. Pô, perfeito. Aliás, tem uma coisa aqui, se eu que sou um leigo me irrita um pouco, eu imagino que você também, quando aparece o tal do outros. Meu pai amado. Então, por exemplo, direito de imagem no balanço de 23, acho que tem 17 milhões de outros. Eu acho muito... Uma coisa é 12 direitos de imagem custando 3 milhõezinhos, e você colocar outros ali para não ocupar tanta linha. Mas não sei lá, de uma dívida de 100 e pouco de direito de imagem, não é muito outros 17 milhões, assim? Não te incomoda um pouquinho também no balanço? Incomoda porque é isso, você não sabe a composição dessa conta. Esses outros estão divididos, e tem dois lados, né? Pode ser um atleta de 17 milhões que jogaram em outros para não aparecer, pode, isso é muito ruim. Quem está lá recebendo 17 milhões como direito de imagem? Se tem atraso, se não tem atraso. Agora, se forem também 50, significa que você está pagando salário de direito de imagem para 50, onde estão esses atletas? Perfeito. Muita gente coisa, também, né? É muita gente. Pode ser. Então, 17 milhões é porque eram 500 mil para um, 100 mil para outro. Mas por que tem tanta gente recebendo tanto dinheiro? É dinheiro que está indo embora. Então, aquilo que que eu falo muito de gestão, todo mundo pensa em gestão só, são as finanças, a administração e tudo mais. Gestão também é gastar o departamento de futebol, gastar aquilo que é possível, né? Gastar melhor o dinheiro que tem e não gastar mais. Porque gastar mais todo mundo consegue, né? Vai fazendo, vai gastando, você não precisa ser bom para isso, você só gasta. Para você ser realmente bom, competente, você tem que saber quanto você tem, gastar bem aquilo que tem disponível, né? Senão vira isso que acontece, o clube com 1 bilhão e 200 quase de dívida. E houve até uma discordância, e eu queria o seu, entre aspas, veredito, no lance da dívida total. A atual administração fez dois gráficos, na verdade, no material que vai ser mostrado, inclusive, para os sócios, para os conselheiros. Um com um gráfico de 1,9 bilhão e o outro gráfico com 1,5 bilhão. O Wesley, a administração anterior, enxerga como 1,5 e a atual como 1,9. Até onde eu entendi, a atual diretoria enxerga o seguinte: eu devo 1,9, ponto. E está lá o meu gráfico assim. E a anterior disse: eu devo 1,9, mas como eu tenho dinheiro a receber, nesse lance aí de mais ou menos 400 e pouco, a dívida, na verdade, é 1,5. E eles argumentam, inclusive, a diretoria anterior, de que esse é assim que os clubes quase todos fazem, as empresas brasileiras fazem e tal. São só análises diferentes de uma mesma situação. Os dois estão errados, os dois estão certos, ninguém está errado. Para você, o Corinthians deve 1,9 ou 1,5
levando em consideração esse conceito diferente de cada uma das gestões? Vamos lá, eu trabalhei trabalho ainda no mercado financeiro, porque além de futebol ainda sou consultor de uma série de bancos e, enfim, de assets para análise de crédito, análise financeira. Então tem uma confusão muito grande quando você fala nessa dívida de 1,5 bilhão. Esse número não é dívida, esse número é o que nós chamamos normalmente de liquidez, que é a diferença entre os ativos e os passivos, né? Dívida são os passivos, são as obrigações. Quanto você tem de obrigações a pagar, menos o caixa, que é o único ativo líquido que você tem. Se você for em qualquer banco, qualquer análise, qualquer empresa de fundo de quintal que fizer uma análise para o seu crédito, para te conceder algum empréstimo, vai olhar a dívida olhando passivos menos caixa. Como complemento de análise, se utiliza essa ideia de liquidez. Eu pego todos os meus ativos, tiro todos os meus passivos e vejo quanto sobra. Na verdade, quando eu faço essa conta, no Corinthians falta 1,5 bilhão. Então, qualquer empresa onde falte 1,5 bilhão de ativos para cobrir os passivos, significa que a situação já foi para o vinagre. Nenhuma empresa, ainda mais faturando 800, 900 milhões de reais. Então, o conceito de dívida é esse que a gente está falando aqui, tanto que a nova gestão, e aí eu tive bons contatos com o Wesley, eu tenho bons contatos com o Rosala, não sou amigo de ninguém, eu tenho só bons contatos com eles, mas o Rosala veio de mercado financeiro. Então, na cabeça dele, ele tem o mesmo conceito de qualquer agente do mercado financeiro que analisa a dívida. Quanto que é a dívida? Todos os passivos menos, ou os passivos que têm necessidade de serem pagos com caixa, menos o caixa. E aí você vai chegar em 1,9 bilhão. Todos os clubes fazem assim? É claro que todos os clubes fazem assim de outra forma, porque mostra uma dívida menor, né? Tecnicamente é dívida? Não, tecnicamente se chama liquidez. Capital circulante líquido, capital circulante bruto, enfim, não é dívida. Então, o número que o Corinthians tem que trabalhar é 1,9 bilhão, porque esse é isso que faz com que o clube tenha que pagar justamente esse caminhão de custo financeiro. É por isso que o clube atrasa pagamento. É por isso que o clube recorrentemente, nos últimos anos, não recolhia impostos, encargos e tudo mais. Então, isso tudo vai acumulando dívida que depois vira um problema. Então, a dívida do clube é essa, 1,9 bilhão, e é esse o número que o clube tem que trabalhar. Lembrando que é 1,9 porque tem 700 da Neoquímica Arena, do acordo com a Caixa, e o restante, esse 1,200 aí, relacionado ao clube mesmo, tá? Então, por isso que está dando esse 1,9. A administração anterior, inclusive, dava uma quebrada nessa história, né? Dividia as duas dívidas, são duas origens diferentes, 2 CNPJ, aquela coisa do fundo, e a atual resolveu juntar tudo isso também. Você gosta mais da linha de juntar e fazer tudo por um caixa só, como é o Corinthians que de alguma maneira está pagando também o acordo da Caixa, ou você também vê que é possível separar as contas, o estádio paga suas contas só, e o que faltar o clube complementa, e você entende estar as contas separadas? Então, essa é uma informação, esse é um tema importante, né? Até um mês atrás, mais ou menos, a informação que eu tinha, isso nunca foi público, falta muito dessa informação, dessa transparência para o torcedor, para você, para mim, para quem trabalha na imprensa, que é como que é gerida esta dívida da Arena. Tanto que o clube sempre falava em grandes números, né? Desta vez eu vi um material onde você tem lá os números do clube, os números da Arena, a dívida, a receita, de onde vem e tudo mais. Então, tem que ver tudo em conjunto. Então, e aí, por que tem que ver tudo em conjunto? Porque se faltar dinheiro da Arena para pagar a dívida da Caixa, tem que sair do clube. Inclusive, eu ouvi que parte das receitas do clube estão vinculadas ao pagamento da dívida da Caixa. Alguns recebíveis, enfim, eu não sei exatamente quais são. Então, assim... acho que a TV é garantia para a Caixa. A TV é garantia, alguma coisa relacionada também, à TV. Pedaços de vendas de jogadores. Caso aconteça, tem bastante então, assim, coisa. Se falta dinheiro da operação, e ali está claro que vai faltar, né? Porque a operação no ano passado deu quase 50 milhões, perto de 50 milhões de prejuízo na Arena, vai faltar, tem que sair do clube. Então, essa dívida tem que ser vista em conjunto. Inclusive,
acho até que devia ser do ponto de vista contábil, o que a gente chama de consolidado, trazer para dentro, não 2 balanços separados, mas tudo num balanço só, e você enxerga as movimentações como elas devem acontecer em conjunto. Então, assim, o fato, e aí é um ponto importante, né? O fato da dívida da Arena ser colocada realmente lado a lado com a dívida do clube, o tamanho da receita que a Arena gera, enfim, todas as informações, isso melhorou muito, isso dá uma clareza. E aí, até para fazer as contas, eu fiz uma coluna umas 2 semanas, semana passada, sobre a evolução das dívidas do Corinthians, né, que eu mostro que lá em 2012 o Corinthians tinha pouco mais de 200 milhões de reais de dívida e tem 1 bilhão e 200. O que acontece? Sem o estádio. Né, o que acontece? Por que chega nesse número? O clube que era para ser a maior potência do Brasil, porque era equilibrado, se transformou num clube completamente desestruturado. A gente precisa agora reconstruir a história da dívida da Arena para ver onde que ela entra e os seus impactos ao longo do tempo. Agora, é claro que ela gerou e vai gerar muitas complicações ali para a gestão, que já tem o suficiente dentro do clube e ainda vai ter que buscar alternativas para solucionar esse gap da Arena, essa diferença, esse prejuízo da Arena, que não é pouco, e a hora que começar a amortizar a dívida, vai ser ainda maior. Eu vou até colocar o link, eu vou entrar na sua coluna, que eu confesso que é uma coluna que dá uma assustada, né, quando você lê, ao mesmo tempo é muito gostoso de ler para você também tentar inteirar um pouquinho mais num assunto que não é fácil, repito, para quem é leigo, mas é muito gostoso. Você vai lendo, aquilo vai abrindo a sua mente da situação, os pontos que você coloca, tal. Eu até pedir para o pessoal colocar o link fixado, eu vou compartilhar depois também nas minhas redes sociais, que eu ainda não fiz isso, para que o torcedor corintiano também tenha acesso. Eu já vou perguntar, só para não fugir um pouquinho, ainda sobre a Arena, o Corinthians tem lá o acordo, fez o acordo, em 24 ele pagou mais ou menos, em 23 uns 100 milhões, 4 trimestrais de uns 25 pau, e este ano já tem lá o documento que mandou até para os conselheiros tal, 4 trimestrais de novo, tá dando mais ou menos 87 milhões, 80 milhões, os 78, 79 milhões, também com 4 trimestrais, que tudo isso seria juros, os juros que ficou parado daquele período que ficou enrolado na justiça, aí o juiz mandava esperar, ficou lá 4, 5, 6 anos em discussão judicial, e aí a Caixa aceitou que 23, 24 fosse só juros, e a partir de 25 viesse juros e amortização. Juro e amortização. Pelo que você sabe, eu imagino que você possa não ter tantos detalhes, o acordo mais 2, como que é? CDI mais 2. CDI mais 2. CDI mais 2, tal. A maneira que foi feito esse acordo, você imagina que possa ter sido um acordo dentro de uma realidade financeira do país, das empresas, se você fizesse algo parecido, aceitável, bom, ruim, aquele Procopa, né, que aí era uma coisa bem menor, aí não tem mais como ser daquele jeito. Você gosta do acordo agora ou não gosta? O acordo foi ótimo. Esse é o ponto, assim, CDI mais 2% é quanto paga uma empresa que a gente chama de risco A, né? Ou seja, o melhor risco do mercado. Claro, pode ser um pouco menos, tá? Mas 2% é uma remuneração baixíssima. Se a gente for imaginar que quem paga esta conta é um clube com as finanças do Corinthians, jamais seria esse custo. Tanto é que se você olha as dívidas e a abertura de quanto o clube paga para qualquer outro tipo de empréstimo, empréstimo até com recurso da TV como garantia, é CDI mais 7, 8, 9 ao ano. Então, assim, uma operação longa, com CDI mais 2, onde você não tem toda a cobertura via recebíveis, né? Porque tem um contrato ali com a Neoquímica, depois tem bilheteria, e aí tem outros recebíveis que vão passar para cobrir, mas não é que tá tudo líquido e certo. Tem que sair dinheiro do clube, tem que ter contrato de televisão, enfim, tem que ter uma série, tem que ter venda de jogador, tudo mais. Então, é uma bela operação. Dá para fazer melhor? Talvez dê. O mercado financeiro tem N alternativas, tem N possibilidades de reestruturação. Mas do que foi momentos distintos, né? Hoje isso, agora você pode fazer que chama de um CRI, um LCI, enfim, tem N alternativas, você pode recomprar a dívida, tem. Mas assim, dentro do que foi feito naquele momento, foi uma ótima estrutura. A partir desse ano, com a queda desse CDI, né, da Selic, você não vai pagar mais 100, vai pagar 80 ou perto disso,
Então, no próximo ano, se continuar caindo os juros, vai pagar 65 mais o principal. Então, assim, foi dado uma estrutura para o clube realmente muito melhor do que o mercado normal, digamos assim, o mercado recorrente daria. Então, foi bom porque a Caixa precisa dessa recuperação do dinheiro e porque o clube precisava de um fôlego e uma condição razoável. O problema todo está na origem. Né? Vou dar o exemplo do estádio do Tottenham. Ele foi mais de 1 bilhão de euros e foi financiado com uma linha de 20 anos. Então, financiamento é um financiamento de 20 anos. Uma obra desse tamanho, com o custo do estádio do Corinthians com a Arena Neoquímica, precisava de uma linha de lá início, de 15 anos, com um custo baixo, com outras estruturas de repagamento. Mas, na verdade, não foi feito isso. O grande erro foi ter aceito o que se deu na época, qualquer coisa, só para ter o estádio. O estádio é ótimo, o estádio eu acho que é um grande ganho para o Corinthians, não tem dúvida nenhuma disso, mas, do ponto de vista esportivo, enfim, de ter a sua casa, agora, a estrutura foi mal feita e agora ela está sendo corrigida. Então, acho que o que tem hoje é o melhor que dá para ter dentro das condições do clube. O César está lembrando que as condições do Corinthians, na época com o Andrés, tal, imaginava que faturaria talvez muito mais, pagaria mais fácil, ao invés de pensar em alguma coisa mais difícil que viria pela frente, pensou em uma facilidade que ela nunca existiu, e agora está aí a dívida, 701 milhões, é o que está aí no balanço. O Corinthians fez em 17 anos agora para pagar, uma coisa um pouco maior, os 2 primeiros anos, 23 e 24, só os juros, 25, a partir de 25, juros e mais amortização mesmo das parcelas em si. Você ficou, obviamente, você leu, você ouviu sobre a tentativa ainda do final da administração anterior de mudar, de fazer um novo acordo com a Caixa, comprando ali dívidas de precatórios, alguma coisa assim, numa alteração desse acordo que está e que você acha ok diante de uma realidade do mercado financeiro. Você imaginava que no final a Caixa e os executivos da Caixa, os técnicos da Caixa, diriam, o que vocês estão me propondo, metade pagando aqui com name rights, que não é nem de vocês, enfim, mas você imaginava que não daria mesmo e que a Caixa diria não para aquela proposta, ou você achava que era uma proposta pelo menos viável e que valia discussão com a Caixa de aceitar ou não naquela tentativa de troca do acordo? Quando essa notícia apareceu, eu fiz alguns comentários, eu fiz até uma coluna sobre isso também na época, e aí o torcedor corintiano me massacrou, né? Falou, imagino. Então, eu falei, calma, esse é um tipo de operação que é incomum. Eu não tinha nenhuma certeza que não daria certo, mas também nenhuma convicção que daria. Claro. Era uma operação incomum, até porque não estava muito claro o que estava sendo feito. Se soltava uma coisa aqui, uma coisa ali. Alguém falava, vinha na imprensa, alguém soltava mais um dado, que no final das contas não era tudo que foi falado no começo, enfim. Era uma operação difícil de ser concretizada. Né? Então, ainda mais num banco público, onde o servidor responde com a sua assinatura por qualquer problema que venha a ter na operação, então seria muito óbvio que não tivesse, precisaria estar muito bem estruturada, muito bem desenhada legalmente para que alguém aceitasse. Então ela tinha uma execução difícil. Não significa que não possa buscar outras alternativas. Muito rápida por causa da eleição, não é assim, as coisas ia passar por um monte de crivo ali do banco, não era assim, né? Exatamente, parecia que ia resolver do dia para a noite, né? E não, isso não acontece assim. É uma operação desse tamanho com os holofotes todos voltados para ela, né? Então tem um monte de gente olhando para isso, seja internamente, seja externamente, politicamente dentro do clube e politicamente enfim, na Caixa. Então não seria simples e de fato não andou. De novo, como eu comentei há pouco, há alternativas? Dá para fazer uma série de outras operações aqui, até mesmo, eventualmente, usando precatórios, usando alguns títulos que a Caixa tem. Agora, isso leva tempo. Né? A gente está falando de uma estrutura que levaria 6, 7, 8, 10 meses para ser desenhada, aprovada em todas as instâncias para ser colocada em prática. Então, se começar agora, e aí eu sei que isso continua em conversas, talvez até o fim do ano haja alguma solução antes do início do pagamento do principal. Mas, de novo, isso é uma construção, isso nem dá para saber se de fato está evoluindo ou se as ideias estão sendo só lançadas para ver se alguma delas funciona.
E um ponto importante, tinha gente, inclusive da administração anterior, assim, de pessoas ali próximas ao Duílio, falou, não, para de pagar o acordo com a Caixa, a gente já está tentando fazer outro e tal. E aí o pessoal era contra, ele falou assim, não, mantém tudo bonitinho, paga o 23, a última parcela, como agora... Porque aí os caras da Caixa vão falar, pô, eles pagaram o primeiro ano, estão pagando bonitinho, eu posso tentar rever. Mais ou menos o que acontece com a nossa vida, né? Você pega um dinheiro emprestado, se você está pagando direitinho, você quer fazer um novo tipo de acordo, o cara fala, ok, eu te faço, mas se você já estiver dando mancada no anterior, seria loucura ter parado de pagar, sonhando, imaginando um novo acordo, né, César? Imagino que isso... Sem dúvida, não faz nem sentido, pelo contrário, né? Você como devedor quanto melhor for o seu comportamento, é o que você falou, maior a chance do seu credor, né, do banco te ajudar a reestruturar em alguma eventualidade. Então o Corinthians fez muito bem em pagar esses 100 milhões do ano passado, né, que comprometem, de certa forma, o fluxo de caixa do clube, claro, mas que são responsabilidades pela construção do estádio. Então, foi bem. Então, nesse ponto também é um ponto que merece o elogio à gestão anterior, justamente por isso, né? Porque fez um acordo e honrou com o acordo. Então, não é pouca coisa pensando em futebol brasileiro, não. E é um acordo que onera mesmo, né? Porque se a gente parar para pensar, você pega 100 milhões, que se você não tivesse que pagar, e 24, 78 milhões, você estaria pagando outras coisas, se fosse o caso, contratar jogador, pagar salário. Então, não adianta, tem que pagar. É algo que lá atrás fizeram assim e não vai ter muito o que fazer. É isso mesmo, né, César? Não tem para onde correr, a não ser pagar e honrar com o que você fez lá atrás, em 2011, 12, quando você pegou emprestado para a Caixa, via BNDES e tal. Não tem outro caminho. Você pode até tentar acordos novos, modelos novos, mas pagar não tem muito o que fazer, né? Não tem alternativa, né? E é isso, a gente está falando de 100 milhões, são 25% da folha do clube, né? São 25%, você poderia aumentar a folha, você poderia, na situação atual, pagar 100 milhões em dívidas, ou deixar de atrasar, né? Porque parte das dívidas que o clube faz é não recolher em fundo de garantia, imposto de renda do salário, né? Todos os encargos trabalhistas. Então, se você mantém essas contas em dia, isso também ajuda na hora de você contratar um atleta. Porque o atleta olha e fala, eu vou para um clube que me paga em dia, inclusive os encargos, ou eu vou para um clube que eu sei que eu vou receber, talvez em dia, mas eu sei que depois vou ter um problema porque os encargos eu não estou recolhendo. Então, parece bobo, né? Porque o torcedor sempre acha, mas ele está recebendo o salário em dia. Salário não é só o que pinga na conta, é o imposto de renda que você deixa de pagar, que está sendo deduzido do seu salário. Você está pagando o atleta, mas o clube não está recolhendo. É o fundo de garantia que tem que entrar na conta. Enfim, é todo o processo, tudo que tem por trás, INSS e tudo mais. Então, o fato de você ter que direcionar 100 milhões e não deixar de pagar a Caixa, né, na questão da Arena, tira dinheiro e faz com que o clube tenha que atrasar outras contas que acabam gerando este problema dentro de campo. Então, a gente começa já a trazer um pouquinho de ações fora de campo que impactam dentro de campo. Você não consegue trazer o melhor jogador porque muitos vão olhar e falar, eu não quero estar num clube que não me recolhe encargos e que não paga em dia. Eu prefiro receber um pouco menos, mas num clube que paga em dia. Então, você já começa a separar aqui um atleta do outro. Então, são coisas que acontecem fora e que o torcedor não sabe como funciona e aí acha que é tudo mágico, né, para montar um time campeão. Não, perfeito. É bem isso daí. Eu queria que você entrasse naquele lance do seu texto, que é um texto grande. Repito, vou colocar em todas as minhas redes sociais, a gente vai espalhar também aqui no nosso link para vocês e tudo mais. Passa para a gente a sua ideia. O César faz uma linha do tempo muito interessante quando ele lembra o tamanho da dívida do Corinthians, quando o Corinthians assustava o futebol brasileiro com uma receita que na época era uma receita grande, né? A maior o primeiro a bater, acho que 300 milhões, o primeiro a bater 400, enfim, aquilo já assustava o futebol brasileiro. E por que hoje o Corinthians está nessa situação? Qual foi o X, o match point, quando o Corinthians, do filme, que você joga a bolinha, você tem a rede, ela cai para um lado, cai para o outro. Eu tenho uma tese na minha cabeça, qual foi uma tese mais futebolística, de que o Corinthians campeão do mundo,
chegou no topo do mundo, ele tinha 2 caminhos, ele poderia recomeçar toda a sua trajetória até o topo do mundo, liberando jogadores, renovando o elenco, começando lá bonitinho, meu torcedor está com paciência, mas o clube partiu por uma tentativa de bicampeonato de Libertadores, tricampeonato mundial, renovando o contrato de todo mundo, não vendendo o jogador, e ali traz o Pato de 40 milhões, o Gil e o Renato mais 30, e numa virada de 12 para 13, de dezembro para janeiro, mete 70 milhões, que na época era algo bem mais surreal para 3 jogadores de cara, assim. Enfim, aquela coisa de você tentar ser ainda maior do que você era, e ali ele toma a bolinha cai de um lado, ele poderia talvez pensar, ó, vem o estádio aí, eu não vou ter minha renda, talvez eu tenha que me preparar para a construção do estádio, para ficar sem a renda há muito tempo, e o Corinthians eu acho que não fez essa previsão do que viria, e tentou dar um pulo que naquele momento estava tudo bem, mas que viria depois. Essa é uma explicação meio boleira que eu tenho na minha cabeça, que eu guardo isso na minha mente. Eu queria que você falasse um pouco do texto, a linha do tempo que você faz, por que o Sport Clube Corinthians Paulista, o time de segunda maior torcida do país, a maior torcida do estado, mais consumista, do maior PIB do país, está na situação que está hoje e está muito diferente do que era na década passada. Acho que a sua explicação, a sua ideia, ela faz sentido de fato, se nós pegarmos um pouco da história do futebol brasileiro, né? É uma história onde os clubes que chegam no topo, acham que o topo não é suficiente, né? E acreditam que nunca vão cair, né? Então, tem outros clubes que passaram por isso, e me parece muito claro que naquele momento o Corinthians olhou e falou, vou dobrar a aposta, e assim, daqui para frente ninguém mais me alcança, vou ganhar 2, 3, 4 campeonatos seguidos, e pronto. Quando a gente olha a linha do tempo do ponto de vista de endividamento, tem algumas composições aqui, né? Então eu vou começar lá de 2012, e em 2012 tem um ponto. Em 2012 o clube já atrasava encargos e impostos e encargos salariais de forma geral, tá? Já não pagava ali. Tanto que em 2013, por conta das eleições, o clube é obrigado a fazer um acordo, e aí ele troca uma dívida que era uma dívida corrente ali de encargos e impostos por um alongamento de passivos. Então quem pega ali a conta, olha que não houve mudança do ponto de vista de total, mas ela muda a composição. Ele já não recolhia, que era uma estratégia para você poder ter melhores atletas, né? Você fala que vai pagar 10 de salário mais 5 de encargo, você vai pagar 15, então o seu adversário teria que gastar os mesmos 15, 16, 18 para oferecer um contrato semelhante. Mas no final, ele não pagava os 15, ele pagava só os 10 de salário, porque o resto ele escondia, né, deixava de lado, então ele gastava menos para ter um jogador mais caro. Aí, então, vamos lá, aí depois isso acontece em 14, e é esse ponto, em 14 e 15 tem um salto imenso de outras dívidas, né? Basicamente aqui, dívidas gerais, aqui de adiantamentos e tudo mais. Então, 14 e 15, você vê um clube com uma dívida de adiantamento muito grande, justamente para fazer frente a estas necessidades competitivas. Eu preciso continuar ganhando, onde eu vou buscar dinheiro? Eu vou buscar dinheiro antecipando o contrato, que é o que o clube tinha bastante. Teve a renovação de contrato de TV, então recebeu ali mais algum adiantamento. Enfim, ele vai usando essa estratégia, ele dá um salto, então, 12, 13, aí 14 ele dá um salto e vai ali mais ou menos até 2018, num patamar de dívida alto, mas usando muitos adiantamentos para fazer frente às necessidades dos salários e dos encargos. Só que aí chega em 17 ele é campeão, em 18, em 16 para 17, 18, começa a aparecer Flamengo e Palmeiras com uma condição muito mais bem estruturada do ponto de vista financeiro. E aí é onde ele dá o all-in em 2019, e assim, aumentam demais os custos. Em 2019, então, você tem um salto imenso do ponto de vista de endividamento, que é justamente o período onde você tem muita contratação, você começa a ter mais atraso de salário, atraso de encargo, enfim, tem toda uma complexidade de atrasos de forma geral, sendo financiados, de novo, por adiantamentos, né? 2019, depois em 20 vem a pandemia, e aí a pandemia ela pegou o clube na contramão, né? O clube que tinha gasto demais em 2019, tinha elevado as dívidas em 2019 e 2020 com pandemia, com queda de receita, com todos os problemas que nós conhecemos, aí a dívida foi embora e daí para frente foi só
foi só aumentando por conta dessa desestrutura que o clube se enfiou ali, especialmente entre 18 e 19. Então, tem dois grandes momentos ali. 2014, o primeiro salto, com uma série de contratações e gastos cobertos por adiantamentos. E aí, depois, em 2019, que é um ano onde o clube tenta, de alguma forma, tenta acompanhar Flamengo e Palmeiras, e aí ele desanda de vez, porque é o momento. Vamos lembrar que, do ponto de vista esportivo, até 2017 o Corinthians ganhava, né? O Corinthians tinha título brasileiro, tem aqueles títulos do início da década e tal, e aí 16 começa o ciclo de Palmeiras e Flamengo, quebrado pelo Corinthians em 17, e depois ele fica para trás. Que é o grande problema dos clubes que ficaram atrás de Palmeiras e Flamengo. Tentar acompanhar times que estão bem estruturados. Só que você entra numa disputa já 10 casas para trás, né? Tentando acompanhar ali os dados, você vai jogar os dados, você nunca vai chegar neles, e eles estão sempre na frente. Só que você desestrutura e você não consegue nunca mais voltar a ser competitivo. Porque, como a gente falou lá no começo, numa dívida que era de 500 é uma coisa, numa dívida que é de 1 bi, você tem que pagar 100, 120 milhões de custo financeiro, acabou, né? Seu fluxo de caixa foi embora. Então, esta construção aí é fundamental para entender que os últimos 4 anos são caóticos à medida que você está trabalhando com dívida de mais de R$1 bilhão. Ótima linha do tempo, deu para ficar claro aí. Realmente, eu acho a última administração do Andrés, o Andrés, para mim, conseguiu ter a melhor da história ali naquele reconstrução do clube, 8, 9, 10, com o Ronaldo, com o CT, com tudo que ele precisava. Tudo bem, pegou terra arrasada, então fez algo muito bom, e ele conseguiu, para mim, também realmente ter a pior. Ele teve a melhor e a pior, porque foi nesse 19, quando tudo ali, ele dobra praticamente em 3 anos a dívida do Corinthians, de 400 e pouco para 900, e aí, nessa última administração em 3 anos, pelo menos a gente lê, 949, 912 e agora 850. Em 3 anos, ter baixado de 949 para 870, enfim, sei lá, deu quanto? 6%, ou um pouco menos, pouco mais, mas foi pouco. Ou você acha que nesses 3 anos o Duílio deveria ter baixado bem mais, ou é aquela coisa do avião, você só primeiro tenta dar uma planadinha para depois você sobe um pouco, é meio que normal dele ficar, só de não ter subido, galopado mais um pouco, é algo a ser comemorado, ou pelo fato de ter feito tanta receita, muito maior do que fazia, dava para ter aproximado mais dívida e receita, dava para ter aproximado um pouco mais. O que você faz o balanço final aí dos 3 anos dessa última administração, por favor? É muito difícil você gerir um clube que tem um clube de futebol, né? Então, assim, vamos lá. Com 1 bilhão de dívida, é o que a gente está falando. De cara, você já tem que bancar ali uns 100 milhões de custo financeiro todo ano. Então, por mais que você tenha receitas, a receita saiu de 500 para 600. Essa diferença está indo para pagar juros. Então, você continua com a receita anterior para conseguir gerir uma folha que é metade da folha dos seus principais concorrentes. Então, como é que você faz? Aí você sempre dá, né, aposta um pouquinho mais, você fala, vou aumentar um pouco mais, vou atrasar outra coisa. Então, você acaba sempre entrando no círculo vicioso de eu não vou colocar ordem na casa, porque se eu conseguir ganhar, essa receita adicional vai pagar um atraso aqui, outro atraso ali, e a coisa eu vou empurrando esse problema para frente. Acho que, do ponto de vista, considerando os juros que nós tivemos no meio do caminho, essa manutenção da dívida ali, cresce um pouquinho aqui, um pouquinho ali, diminui um pouquinho acolá, era o que dava para fazer, né? Se a gente for pensar, dava para fazer um pouco mais, talvez desse. Se formos analisar em conjunto o desempenho financeiro com o desempenho esportivo, o clube não teve um desempenho esportivo brilhante, tirando um vice-campeonato da Copa do Brasil. Exato. Ou seja, gastou muito e não conseguiu desempenho. Será que precisava ter gasto tanto para ter o mesmo desempenho? Talvez tivesse gasto, sei lá, 20%, 25% a menos, de uma maneira eficiente, né? E aí eu sempre questiono os clubes de futebol que eles são muito ineficientes na gestão dos elencos. Gastam muito, gastam mal, e isso consome dinheiro que deveria estar pagando dívida. Então, se tivesse gasto menos e usado parte do dinheiro para ir reduzindo os passivos, para não atrasar encargo trabalhista, imposto de renda e tudo mais, talvez tivesse um desempenho final um pouco melhor, estaria ali com 100, 150, 200 milhões a menos de dívida nessa data de 23. Aí você vai me dizer, mas ia fazer muita diferença?
talvez não faça numericamente, né? 200 milhões a menos de dívida em quem tem 1 bi, 200 seria de 1 bi. Agora, faz diferença do ponto de vista de reconhecimento do mercado do que está sendo feito. Os primeiros anos de Flamengo foram horrorosos também, né? As dívidas eram altas, tinha um problema, mas havia uma ideia do que estava em andamento e que seria uma reestruturação, que passaria por um momento de aperto para voltar depois a crescer. Então, esta transparência é que falta entre clube, torcedor e mercado, digamos assim, para que todos apoiem um momento onde você vai estar um pouco correndo algum risco, desde que você consiga fazer direito, mas correndo algum risco de desempenho, e aí consiga reduzir a dívida. Se reduzir 100 milhões esse ano, 100 milhões no ano que vem, 100 milhões no outro, é aquilo que a gente falou agora há pouco da Arena. O credor também te dá um voto de confiança e fala, tá bom, eu vou alongar de novo aqui, eu vou te dar mais um prazo, eu vou melhorar aqui a sua condição, porque você está pagando as suas dívidas. Quando isso não acontece, por mais esforço que você faça, a coisa não vai evoluir. E no final das contas, dá para dizer que foi ruim? Não foi ruim, mas não foi bom, né? Você passa 3 anos com 1 bilhão e tanto de dívida, e do ponto de vista operacional não foi feito nada de muito diferente para mudar esse cenário. Boa explanação, e aí eu vou sempre usar o exemplo do Fortaleza, né? Que fica na frente do Corinthians com 300 milhões de receita, que é maravilhoso, é o maior da história deles e tal, só que o trabalho é tão certinho, é enxuto, mas é tão correto, gasta o dinheiro de maneira tão mais correta, que o 350 faz com que o Fortaleza fique na frente do Corinthians num campeonato brasileiro de pontos corridos. É mais ou menos isso, né, César? Exatamente. Aí você vai dizer assim, o torcedor vai dizer, mas não tem a mesma pressão, não tem a mesma obrigação. Todo mundo tem a sua pressão e a sua obrigação, mas também tem um trabalho por trás, né? Então, quando você tem um treinador lá, 2, 3 anos fazendo um trabalho, construindo um elenco, construindo uma forma de jogo, gastando menos, até o presidente do Fortaleza recentemente deu uma entrevista dizendo que perdeu alguns jogadores, não conseguiu contratar porque outros vieram e pagaram mais, ou seja, ele não paga, ele está dentro da folha, ele vai fazer um trabalho de busca de atletas de qualidade com menos custo, dá para fazer, claro que dá para fazer. O torcedor vai dizer, mas o Fortaleza não sonha em ser campeão brasileiro e o Corinthians sonha. Ok, mas o Corinthians está disputando os títulos, fazendo o que tem feito. Do mesmo jeito não está acontecendo nada. Também não está acontecendo. Então, assim, você gasta sonhando em conquistar, mas na verdade a sua realidade é de brigar ali pelo meio da tabela. Perfeito. Então, por que não faz o processo do começo ao fim, né? Fala que vai reestruturar a dívida, busca melhorar a qualidade do departamento de scouting, de análise de desempenho, do departamento de futebol, conversa com o torcedor, fala, vão ser 2, 3 anos duros, mas aí no meio do caminho nós vamos nos organizar e lá na frente vai ser melhor, e pronto. Ninguém quer o trabalho duro, né? Ninguém quer essa dificuldade, mas quer contratar o jogador para dizer que está se reforçando. Não tem segredo. O Fortaleza é um ótimo exemplo. O Cuiabá é um bom exemplo. Dentro da possibilidade, o objetivo do Cuiabá qual é? É não cair. Ele faz o que dá ali com 100, 150 milhões de receita. Ninguém quer ser Cuiabá, é óbvio que não. Na frente do Corinthians. No sentido de não brigar para não cair, mas assim, faz o que é possível com o dinheiro que tem. Talvez para o Cuiabá, na cabeça do Cuiabá, no que eles têm como possibilidade, eles foram campeão brasileiro. 8º, 9º lugar, aquilo para ele é o título brasileiro deles. Exato. E talvez para o torcedor, para o corintiano, tem que ser o título brasileiro será permanecer ali e buscar uma vaga na Sul-Americana pelos próximos 3, 4 anos, desde que o trabalho interno esteja sendo feito para cortar custo, reduzir o número de atletas sob contrato, melhorar a qualidade dos atletas mesmo pagando menos, pagar tudo em dia para trazer bons jogadores, enfim, reforçar as estruturas. Tem que fazer um trabalho estruturado para isso, né? Não é do dia para a noite também que isso vai acontecer. Você tem que desamarrar um monte de bombas atômicas que estão ali amarradas com cadastro. Mas sim. Então, mas tem que ser feito, não tem muito como fugir, não tem alternativa. Seguir fazendo o que está sendo feito não vai levar a lugar nenhum. Perfeito. E até porque o Fortaleza, ele vai bater no seu teto. Então ele vai ser organizado, só que a chance dele ser campeão brasileiro de uma Série A, pelo teto dele, ele vai fazer quanto? Um pouquinho mais disso, tal. Ele não vai... Mas o Corinthians não. Se ele se organizar e fazer isso que você está falando, o teto dele é muito alto. Ele vai partir para o título, ele vai partir para uma condição maior, né? Então o Fortaleza vai ter a sua limitação. O céu, quase que para o Corinthians, quase que o céu é o limite.
mas desde que ele faça essa base toda da casa, não adianta querer só pintar a janela. É isso aí, né, César? Exato. Se você fizer um bom trabalho, o seu ganho de qualidade no médio e longo prazo é imenso, né? Hoje o Corinthians, se a gente pegar essa história, né, que lá em 2012, 13, ele faturava mais do que o Flamengo, muito mais do que o Palmeiras e bem mais que o Flamengo, olha a evolução. Era para o Corinthians hoje, está faturando 1 bilhão e 200, 1 bilhão e 300, 1 bilhão e meio, com pouca dívida e, né, nadando de braçada no mercado. Ele estava 10 casas à frente dos outros lá em 2012, 2013. Então, ele hoje estaria sozinho, porque não tinha ninguém, não tinha nenhum outro competidor. Hoje o Flamengo ia estar atrás, tentando encostar no Corinthians. Mas não, né? Então é isso, porque se o Corinthians fizer um bom trabalho no médio e longo prazo, o teto também é muito mais alto do que o teto do Fortaleza, do Cuiabá, do Atlético Paranaense, enfim, da turma que faz um bom trabalho, mas que não vai chegar nunca a ponto de ser apontado como um potencial candidato a um título brasileiro, por exemplo. Não, perfeito, tá mais do que claro. Em relação ao que está vindo pela frente, o 24, o Corinthians gastou só de direitos econômicos, que a gente sabe até pelas notas oficiais que a nova diretoria colocou, fez questão de pôr os valores ali e tal, 130 milhões de reais contratando Félix Torres, Rodrigo Garro, esses jogadores todos, alguns não gastou com direito econômico, mas certamente vai ter lá imagem, comissão de empresário, essas coisas todas. Salário, tá, obviamente nunca é de graça. Eu imagino quando o César ouve alguém de rádio e TV, olha, não, esse veio de graça. Ele deve quase cair da cadeira dele, da onde ele tá, hein, César? De graça não tem ninguém, né? Algumas máximas que a gente brinca que caçadores de lendas, né? Veio de graça, não veio nada de graça. Tem luva, tem um valor de comissão pelo contrato, tem um valor de comissão para o empresário, tem um salário alto. Então, assim, esse de graça, não tem nada de graça. Ou a outra, outras duas são comuns, né? Se contrata que só a venda de camisa vai pagar a conta. Nossa. Mal sabe o torcedor que o quanto sobra dinheiro de venda de camisa não é nada. O clube normalmente já recebeu, já adiantou e já foi. Ou então, traz com um patrocinador, vai pagar o salário. O único caso que isso aconteceu de verdade foi o Corinthians com o Ronaldo. Mas porque era o Corinthians e porque era o Ronaldo. Não existe outros Ronaldos, não existe isso não acontece. Então são umas lendas que o torcedor acredita, que alguém compra, e isso vai se perpetuando. E não é verdade. Então, de graça, ninguém vem de graça. O custo é sempre um custo alto, seja por salário, seja por comissão, e o Corinthians paga muita comissão, esse é um outro ponto. Então, renova contrato, paga comissão. Vende, paga comissão. Compra, paga comissão. Então, assim, é um custo que acaba desses 100 e tantos milhões de contratação, deve ter um bom volume aí de adicional em comissões que vão acabar drenando o recurso ou virando dívida, que é o que acaba acontecendo ali. Tem alguns empresários que estão na justiça contra o clube por conta dessas dívidas. Não, perfeito. E tem ainda aquela compra que muitas vezes o cara saiu do clube, saiu mesmo assim, ele se livrou do clube anterior, mas você compra parte dos direitos dele, né? Então, além da luva, do salário, da comissão do empresário, você está comprando uma parte. Acho que o Guedes, o Corinthians vai e compra 40% dele mesmo. Exato. E aí você tem mais a pancadinha que você dá para o próprio Guedes, né? Exato, e aí veio de graça, né? Você pagou 40, você pagou 2, 3, 4, 5 milhões pelos esses 40% que para o torcedor e para quem vendeu a ideia é como se fosse de graça, não é de graça. É isso, por isso que se fala, por exemplo, na operação do Igor Coronado. O Al Ittihad deu a rescisão, ele estava livre no mercado, mas você está pagando comissão, comprou parte dos direitos, então aquele montante dá aquele valor que todo mundo fala aí de 2 milhões por mês, mas outros têm todos esses valores e mais o direito econômico. Então o Pedro Raul foi 25 milhões só para o Toluca, mais a comissão, mais a luva, mais o salário, e talvez possa ter comprado um pedacinho do direito do jogador. Então, é que tudo isso e mais o 25 para o Toluca, né? Alguns jogadores não têm só essa parte. Eu não estou errado, é isso, né, Grafete? É isso mesmo, é isso mesmo. E aí, muito jornalista, e aí certamente o torcedor, e tem dirigente também, tá? Que não sabe como funcionam as coisas. Então, quando um diretor... Não estou dizendo que isso aconteceu no Corinthians, tá? Mas isso é uma coisa que acontece. O diretor esportivo foi lá, o executivo de futebol, os nomes bonitos, que dão para o pessoal que entende pouco do dia a dia, entende pouco da dinâmica do futebol, mas gosta de negociação. Então vai lá, contrata o jogador, manda para o financeiro pagar. O presidente às vezes não sabe
como é que está envolvido a conta, o que pagou, o que não pagou, para quem vai, para quem não vai. Então, esse tipo de situação, e o torcedor não tem nenhuma obrigação de saber, né? Mas aqui, quem conhece um pouquinho da estrutura tem que contar, né? Tem muito dinheiro que circula no futebol, e nunca é de graça. Então, essas histórias elas vão ser contadas porque depois alguém vende na rede social que é de graça e pronto, vira... Se você fala que custou caro, como custou caro? Era de graça. Ah, pelo amor de Deus, perfeito. Qual é a ideia que você tem já do 24, dessa nova administração? Gastou aí, como eu falei, 130 só em direitos econômicos, fora todas essas outras coisas. O Corinthians optou por liberar aí 13 jogadores, 14 jogadores, trouxe outros 12, ainda ficou com o Michael, que agora teve a lesão, mas também permaneceu com ele emprestado ali por 500 mil euros, alguma coisa assim. Pagou e trouxe esse jogador. Optou por uma super reformulação, que talvez custaria mais barato se permanecesse com outro jogador, pagando, se fosse o caso, a luva um pouquinho de novo, ou o direito, enfim. Mas, de qualquer maneira, te assusta um começo? Você acha que poderia ter não gastado esse dinheiro? Ou você também a roda não pode parar de vez e você simplesmente falar, estou abdicando de jogar os campeonatos? Você precisava ter um time, então você entende que se gastasse para tentar minimamente remontar e repor esses 13 que saíram? Que avaliação que você tem aí desse início de trabalho do Augusto Melo, do Rosala Santoro também, enfim, o novo diretor financeiro? Bom, então, quando você fala... e aí vou usar sempre um pouco da referência do torcedor na rede social, claro, porque ele é um termômetro, tá? Aí o torcedor fala, mas dispensou 13 atletas e contratou outros. Então, mas contratou pagando menos. Quem garante? Essa é a primeira coisa. Quem garante que contratou pagando menos? Porque um ganhava não sei quanto, e quantos ganham todos os outros? E gastou 130 milhões em contratação. Então, esse é um valor que não estava... O torcedor também não coloca na conta. Então, além do salário, vamos imaginar que trocou 6 por meia dúzia. Só o salário. Não põe o 130, Isso tem que pagar. Então, você vai ter que pagar. E essa é uma dívida perigosíssima, porque é dívida que vai para a FIFA, se não for paga, especialmente com o clube do exterior, que no Brasil vai virar transfer ban, vai virar problema, vai virar correria. Então, assim, não é a melhor forma de gerir, e aí, especialmente o clube que inicia o processo com um ano com 1 bilhão e 200 de dívida para pagar. Agora, tem outros lados, digamos aqui, essa história, né? Tem novos contratos de publicidade, aumentou as receitas, está se movimentando para trazer novos parceiros. Então, ou seja, tem aqui um movimento positivo. Tudo tem um lado bom e um lado ruim. O lado ruim, por exemplo, do novo contrato lá com a VideBet é que teve que pagar uma multa para a PixBet, eu acho. Né? Isso aí. Anterior. Então, assim, aquele valor todo não é aquele valor todo. Tem uma multa que está sendo paga. Já demitiu o Mano, tem lá no balanço, acho que tem um valor de até grande para pagar ali para ele. Então, assim, você começou já gastando o que não deveria. Quando você faz alguns contratos, esse é algo que eu tenho chamado a atenção de muita gente, você fez um contrato enorme aí com a VideBet. O clube de futebol precisa antecipar dinheiro o tempo inteiro, não é por nada, mas assim, porque o começo do ano você gasta mais do que arrecada, porque os estaduais pagam menos, porque você começa a receber dinheiro, uma parte do dinheiro do Campeonato Brasileiro só vem ali a partir de dezembro, então você faz os adiantamentos. Só que quando você assina um contrato com um parceiro que o mercado não conhece, você tem muito mais dificuldade em antecipar estas receitas, né, para poder fazer frente ao seu dia a dia. Então, assim, o Corinthians hoje poderia antecipar a VideBet, mas quem conhece a VideBet é a ponto de ir lá, vou antecipar esse dinheiro. Né? Por isso que os 120 por ano ou 360 em 3 anos, na minha cabeça, e eu estou fazendo, e eu não sei, eu conto com 10 pau por mês. Eu não falo em 120 nunca, porque não dá para saber nem o que vai acontecer lá na frente, né? Exatamente. Primeiro você tem um risco, né, de uma empresa de pagar ou não. Isso pode acontecer com a VideBet, pode acontecer com uma empresa, com lojas americanas que praticamente quebrou, enfim, e era uma empresa, né, de capital aberto. Não é o problema com a VideBet, mas é um problema de pagar ou não. Mas é um problema de o mercado não conhecer uma empresa que é sediada em Curaçao e que você não tem como antecipar esse risco. Da mesma forma que aí o clube demora para assinar um contrato com a Globo, que por mais que a gente goste ou não da Globo, quando você precisa antecipar esse contrato,
você sabe que você vai no banco, bate lá na porta, o banco te Na antecipa hora, né? na hora. Na hora. Ah, você vai assinar com a Zezé TV. A Zezé TV, quem é? Como é que você antecipa esse dinheiro? Ah, mas eu tenho um contrato, não antecipa. Então, é outro problema. Quem está emprestando dinheiro para a Globo, o Pix é no outro dia. Para outro, o cara pode falar, opa, ou vai até cobrar um juros maior. O juro maior, tá bom, vou te pagar. Na Globo eu cobro 5%, na TV a cabo qualquer ali, eu vou te cobrar 20%, porque eu tenho dificuldade em saber se eu vou receber. Então, esse também é um outro ponto que precisa ser considerado quando você faz esses contratos com parceiros diferentes dos tradicionais. Não significa que eu não possa fazer, mas tem que estar muito claro que você vai trazer algumas dificuldades. Então, assim, o que eu vejo deste ano, desse início de temporada, são sinais desencontrados ainda para mim. Né? Conhecendo um pouco do perfil do Rosala, ele deve estar tentando colocar um pouco de ordem na casa, mas sabendo que ele está num ambiente político, onde o político acaba ultrapassando o viés técnico. Então, assim, tem que contratar. Por quê? Porque tem que contratar, porque já o jornalista está batendo na minha aqui, porta reclamando. a torcida organizada está batendo ali, o Vessone está dizendo que o time está mal, jogou, pronto. Aí o outro jornalista vai lá e fala, o técnico não sei o quê, então manda embora o treinador. Então, assim, tudo acontece num ambiente político e nervoso que muitas vezes ultrapassa a capacidade do técnico de falar, tem que fazer desse jeito. Então, acho que há sinais de melhoras, mas há comportamentos tão complicados e ruins como os de sempre, né? Então, acho que aqui tem que ter um equilíbrio. O Corinthians tem assim, quase que assim, desliga tudo aqui, vamos parar todo mundo, vamos ver qual é o caminho correto para sair desta situação e chegar numa situação melhor. Traça o plano, implementa o plano, chama a torcida e vamos junto, porque fazendo mais do mesmo e boicotando um trabalho de tentativa de reestruturação, é o que a gente falou também há pouco. Repetir o que se faz não vai ter resultado diferente, o resultado vai ser o mesmo que se tem nos últimos anos, né? Um clube endividado, com problema de pagamento, com dificuldade em contratar, enfim, e olhando os adversários sempre melhorando de alguma forma. Cara, e é incrível, assim, eu imagino como que é a relação de um presidente com um cara de financeiro, assim, o cara tomando uma pressão e tal. Teve uma vez que eu tava, acho que era no CT, era o Andrés, mas eu não me lembro quem era o cara do financeiro dele na época. Aí ele tenta fazer uma ligação, não consegue, põe no bolso, esse filho da porra, esse filho da não sei o quê, aquele jeito dele, né? Não me atende faz 2 dias. Aí eu falei, quem? Ele falou, o coisa lá eu tô esquecendo se era o Matias, se era do financeiro, não me atende. Eu fico imaginando que o cara falou, não vou atender o Andrés, porque o Andrés vai ficar pedindo para eu fazer coisa, para eu assinar alguma coisa, para eu liberar, e eu não vou atender ele. Ele falou que fazia 2 dias que o cara não atendia ele. Eu não duvido que esse tipo de coisa possa acontecer assim. Não, e acontece. Eu tive muito contato com o financeiro na época que eu fazia a consultoria para a CBF, para o Fair Play financeiro, e tem muita gente boa, tem muita gente que não é tão boa, porque o presidente quer que não seja tão boa justamente para tá por cima e falar, isso aqui eu resolvo, o financeiro é só uma peça de ficção aqui. Mas tem casos, eu tenho uma história que me contaram, sem citar nome nem clube, claro. Que o clube atrasava, estava atrasando 2, 3 meses, aí o presidente avisava para o elenco e falava, o problema é assim, não sou eu que não quero pagar, é o financeiro que está segurando lá. O financeiro olhava assim, não tem um centavo no caixa para pagar, tudo que entra já está penhorado, eu tenho que pagar outras coisas, eu não consigo. Mas aí o presidente avisava o elenco e falava, é o financeiro, ele está tentando ver o que faz ali, mas é político, é uma padrinha de não sei quem, tem que manter. Então jogava tudo nas costas do financeiro, só que era o presidente que falava, vai aí, toca, contrata, e só entregava a nota para fazer o pagamento depois, que não tinha dinheiro. Então é muito difícil essa relação, e aí é algo que os clubes precisam começar a entender, que a relação do financeiro com o esportivo tem que estar muito conectada para garantir sustentabilidade, porque se o esportivo trabalhar sozinho e só entregar a nota para o financeiro pagar, acontece isso, né? Os fluxos não batem, falta dinheiro, enfim, vira essa bagunça toda. Pô, espetáculo. A gente está passando de 1 hora, até para zerar aqui com o César. Antes de mais nada, obviamente, agradecer muito. Eu acho que foi muito esclarecedor de tudo que ele explicou, da origem da situação do Corinthians, do atual momento. Já passou um pouquinho agora para o futuro, para o presente, para o futuro também, fazendo alguma projeção ali do que vem, do que está sendo feito.
O que você imagina de um 24? O futebol, a bola na trave ou dentro, esse tipo de coisa não se controla. Você, neste momento, para a gente finalizar, para você projetar daqui para frente, você acha que você está mais preocupado com os primeiros movimentos? Você está ainda só esperando acontecer um pouco mais porque está só em abril? Pelo que você já falou com o Rosala, pelo que você já entendeu do Augusto Melo, personalidade dele como presidente, todo esse problema político do clube, você deslumbra mais problemas, mas, enfim, dá um panorama, repito, você está de longe, é só impressão, mas passa para o torcedor as suas primeiras impressões e o que você vislumbra aí até o final de pelo menos de 24 para o Corinthians. Eu comecei o ano observando realmente, né? Mas porque tinha acabado de chegar a gestão, e a gestão acabou de chegar. Vamos ser bem realistas. Não tem 4 meses aqui, não dá para fazer muita coisa, né? Você está ainda apagando um monte de incêndio que você recebeu, né? Não é que pegou ali um avião andando em cruzeiro, tranquilo, sim, toca pau, né? Tá ali, é um teco-teco tentando se manter no ar no meio da tempestade. Então, acho que alguns comportamentos talvez precisam ser repensados do ponto de vista de gestão. Tem uma preocupação óbvia, porque esse tamanho de dívida, mesmo com as receitas que tem feito e com os custos que imagino que tenham crescido, vai gerar um descompasso em algum momento. Então, assim, é fundamental que o clube pare um pouquinho aqui para se acertar. Não vejo, francamente, sem uma grande mudança estrutural, especialmente do ponto de vista de dívida, e aí eu chego até a sugerir, poxa, pede uma recuperação judicial, faz uma reestruturação, alonga o que der para alongar de passivo, tenta melhorar as condições, sem uma mudança estrutural dessa forma, e mantendo tudo que está sendo feito até agora, vai fechar o ano de 2024 mais ou menos como foi 2023. Não vai pagar dívida, vai encerrar ali mais ou menos no 0-0, enfim, é um pouco mais do mesmo, né? Só que já tem que planejar 25 para que o início do ano seja diferente e possamos todos enxergar um Corinthians numa direção nova, né? Uma direção para cima, melhorando, e não simplesmente enxugando o gelo como tem feito. Pô, muito legal, espetacular, César, muito obrigado aí pela sua aula aí, enfim, por tentar esmiuçar essa situação financeira do Esporte Clube Corinthians Paulista. O torcedor às vezes é paixão, pensa lá dentro de campo, mas a bola não entra por acaso, né, como diria o diretor do Barcelona, e quem tá melhor, quem tá mais organizado, dentro de campo também as coisas vão acontecer. Uma coisa é impossível não está ligado uma coisa na outra. É isso, né, César? Obrigado, foi ótimo aí ter a sua presença, suas considerações finais, o que você quiser falar, o que eu não te perguntei, alguma outra coisa que você queira falar aí sobre o clube. Eu tenho certeza que o torcedor que nos assistiu, que assistiu essa entrevista, que, repito, ela foi gravada porque o César está na Europa, horários diferentes, fuso horário, eu não poderia fazer a minha live ao vivo das 8 às 9, porque aí não seria justo com ele começando a madrugada dele aí fazer essa live. Então ela foi gravada exatamente por isso, mas sem dúvida nenhuma o assunto palpitante, esclarecedor, sobretudo saindo agora o balanço de 23 e os primeiros movimentos do Augusto de 24. Obrigado, e considerações finais, o que você quiser falar, fique à vontade, ou o que eu não tenha te perguntado. Tá bom, primeiro, obrigado, eu que agradeço o convite por estar aqui falando contigo, com seus seguidores, com a turma que te acompanha. É sempre bom falar com você, enfim, a gente tem uma boa abertura, é possível falar aí de uma maneira franca, então agradeço o convite novamente, é sempre bom falar com o torcedor do Corinthians. Acho que o grande ponto que fica aqui para mim é a situação não é boa, não é positiva, mas dá para resolver. A gente está falando de um clube que fatura 800 milhões de reais, né, que tem potencial para chegar a 1 bi, 1,5 bi, tem potencial enorme. Precisa começar a trabalhar, precisa começar a fazer, precisa virar a chave para que as coisas mudem a direção. Porque, de novo, ficar fazendo a mesma coisa de sempre não vai te levar a um lugar diferente. Então, assim, acho que eu deixo um sinal de alerta para que, assim, as coisas realmente não estão boas, mas deixo um sinal de esperança de que, olha, se começar a fazer um trabalho de reestruturação sério, é possível tirar o clube da situação que está, em 2, 3, 4 anos, pelo menos passar a ter mais fôlego para ser tão competitivo como deve ser. Perfeito. E quando o César fala aí de uma receita entre 800 e 900, e o clube tinha anunciado, enfim, os slides, tudo 1 bilhão, é porque o clube está considerando a receita da Arena, veio junto, né? Então, se você juntar as duas, por isso que bateu o tal da marca importante, histórica de 1 bilhão,
mas porque ele junta, né? Não é só o clube que já Isso. fez 1 bilhão. Aí, o que você está dizendo é bater 1 bilhão o clube, fora o clube, estádio. isso, fora o estádio, exatamente. Então, com o estádio dá para ir mais que isso. Hoje, esse 1 bi com o estádio é importante. Então, dá para chegar só o clube, dá para fazer 1 bilhão, mais que isso, até 1 bilhão, 1 bilhão 200, 300, dá para ser tão grande quanto é o Flamengo hoje, até pela força do Corinthians. Então, só precisa trabalhar para isso. Então, precisa mudar a chave. Perfeito, muito obrigado. Agradecer aí o Rafa que ficou nos bastidores também, com a Clarinha, enfim, gravando, fazendo tudo direitinho para a gente poder daqui a pouco recortar, colocar nas redes sociais. Enfim, acho que o torcedor corintiano teve uma aula aí de um pouco da parte financeira dele. Muito obrigado, viu, Cé? Obrigado mesmo. E agradeço, fica com Deus. Um abraço a todos também. Muito obrigado pela paciência, pela atenção. E aí eu tô de volta segunda-feira, já com o resultado desse Corinthians e Fluminense, que acontece no domingo. Segunda eu tô de volta às 8 da noite. Valeu, um abraço a todos.